Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aí à nossa disciplina de comunicação empresarial, nós vamos entrar agora na unidade de aprendizagem 5, onde nós vamos tratar da comunicação como cultura empresarial. Tá? Então, é um desdobramento dos assuntos e temas e das outras unidades que a gente vem trabalhando. A última nós tratamos de planejamento de comunicação. E aí, dando sequência, vamos tratar exatamente de falar de comunicação nas empresas. E planejamento também a gente vai tratar um pouco aqui, tá? Aqui nós vamos entender quais os modelos de comunicação existentes hoje e de maior eficiência na nossa sociedade. Né? Isso vai nos dar uma abertura para a gente conversar e dialogar e refletir muito, né, em pleno mês de maio, refletir como que está hoje as nossas relações interpessoais, intrapessoais e interorganizacional, que a gente já vinha tratando no texto que vocês fizeram o trabalho, tá? Então nós vamos entender também, né, falando dessas relações, que hoje tá sem precedente, né, de acordo com a conjuntura que a gente vive atualmente, mas a gente vai tratar, por conta de tudo isso, do comportamento do público. E público aí é qualquer instância, que a gente vai falar também daqui a pouco, quais são essas instâncias, né, e dialogando também com o processo de comunicação, processo de informação que a gente já vinha discutindo desde o nosso primeiro encontro, tá? E aí, falando de processo, né, vamos refletir, baseado em tudo que eu introduzi até agora, o que é comunicação, né? Então, né, voltando um pouco àquela leitura que a gente fez, aquela conversa que nós fizemos lá no começo da disciplina, que eu falei de comunicação, eu reforço que tudo aquilo que foi comentado, que a gente tratou e que a gente refletiu, ainda está muito válido, muito presente. Mas hoje, por conta de todo essa conjuntura que nós estamos vivendo, de isolamento social, a gente está uma nova era de relação interpessoal, interempresarial, intergovernamental. E aí a gente vai tratar um pouco disso. E aí a gente não vai esgotar, né? Porque a gente está num momento que novas relações, a gente está num novo paradigma, se eu posso chamar assim, de novo paradigma de relações, né? Então, e aí refletir o que é comunicação. E além de refletir o que é comunicação, o que é essa comunicação que a gente está vivenciando. A gente está passando por uma história viva, né? Numa nova forma de relacionar, nova forma de se comunicar. As empresas estão ressignificando, né, a sua forma de se comunicar com o seu público, né? E voltando a falar aí de processo de comunicação, se a gente for passar, né, dialogar e refletir sobre os processos de comunicação nas empresas, então eu posso afirmar, sem medo de errar, que as empresas, ela passa hoje por todas as fases do processo de comunicação. Não só hoje, ela já passa já há algum tempo, mas hoje é muito mais presente. Então hoje as empresas, e quando eu falo empresa, eu falo instituição, eu falo governo, instituição não governamental, eu falo de pessoas que são empresas, de pessoas que são pessoas jurídicas. E todos estão passando por uma nova fase, por uma nova etapa dessas relações, né, interpessoais, intergovernamental, interempresarial. Então, hoje, as empresas, as instituições, elas passam por todas as fases do processo de comunicação. Ora, elas são fonte de informação, ora, elas são emissores de informação, ora, elas são receptores dessa informação, ora, elas são canais de informação,
e ora elas são os feedback dessa informação. Elas têm que captar esse retorno para poder se retroagir, né? Então é muito vou usar uma palavra que eu não estou encontrando hoje, é muito maluco você perceber que a gente está dentro de um círculo, né? Que esse círculo ele não tem, e o círculo ele não tem um final, ele vai girando, né? E aí as organizações estão vivendo esse momento, né? As organizações, as instituições e as empresas, elas são fontes de informação, então elas precisam dialogar com seus diversos públicos, né? Então elas precisam, ora, ser a fonte, ora ser o canal de informação, ora ser o emissor da informação, porque elas estão nesse círculo que circula e que roda e que gira incessantemente sem parar, né? Então essa que é a comunicação. A comunicação é uma roda, né? Antigamente eu fiz uma analogia, né, da comunicação. Eu comparei a comunicação com uma serpente, porque a serpente ela entra em todos os ambientes, né, às vezes sem ser percebido. E a comunicação é um pouco isso, essa serpente que ela circula, que ela anda, que ela gira, que ela se intromete, que ela se envolve, que ela se enrola, ela se encaixa em tudo que é ambiente, porque é necessário isso. A comunicação ela não tem que ter freio, não tem que ter limite, tá? E as organizações estão cada vez mais precisando disso, estão entendendo isso. É lógico que é o que eu penso, né? Sem abrir mão, sem se esquecer da sua ética, né? Sem esquecer das regras, né? Sem esquecer do seu posicionamento, né? É lógico que quando a gente vai falar de ética, a ética tem vários significados, mas vamos deixar a ética aí para depois. Então, de que forma, né, as organizações processam suas informações? E aí, se a gente for dividir, né, de que forma é isso, né, de que forma ela processa as suas informações, então a gente pode dividir a comunicação em dois grandes blocos, a comunicação interna e a comunicação externa. A comunicação interna são os seus funcionários, os seus representantes, a comunicação que circula internamente entre os seus funcionários, entre os seus representantes, os seus franqueados, e aí se estende até para os familiares. Então, se a gente for colocar a comunicação interna ela tem um canal específico de comunicação, ela tem uma forma específica de comunicação. Nem tudo que é comunicado internamente se passa, se reverbera ou se processa externamente. Muitas vezes até isso acontece, mas na maioria das vezes o que interessa internamente fica internamente, né? E também ao contrário, né? Nem tudo que se fala externamente interessa internamente. Mas dentro da empresa, dentro de uma organização, o externamente reflete muito no internamente. Haja visto o que está acontecendo hoje, né? Com esse isolamento social, as empresas, por conta desse isolamento social que tem que acontecer externamente, teve que reagir internamente, teve que se modificar internamente. Mandar seus funcionários trabalharem home office, mandar seus funcionários ficarem em casa em isolamento total, dar férias para os seus funcionários e muitas vezes até demitir os seus funcionários. Então, é por isso que eu falo que a comunicação é um círculo, né, que não tem fim. Ela gira e retroage, e gira e retroage, né? Então, comunicação é isso. Né? E as organizações, para manter as suas relações com esses públicos, se utilizam de vários veículos de comunicação, de várias formas de comunicação, né? De várias linguagens de comunicação, né? E aí que eu falo, né? Que aí ela se transforma em mensagem. Que mensagem para que canal de comunicação ela emite? Né? Cada canal de comunicação exige uma mensagem diferente.
Para público interno exige um canal de comunicação diferente, uma mensagem diferente. Para o público externo é outro canal de comunicação e outra mensagem diferente. Então as empresas elas têm que se adaptar a isso. Né? Isso não é novo, não é por conta de hoje. Isso sempre existiu. Né? Internamente, as empresas fazem mural interno, fazem TVs internas, tem a intranet que os funcionários se comunicam, se falam internamente, mandam mensagem, abrem arquivos que só podem abrir internamente. Então esses são os canais de comunicação. Mandam mensagem, mandam correspondências que só funcionam internamente, que só valem internamente. Externamente são outros canais de comunicação, né? Fazem revistas para fornecedores, fazem revistas para acionistas, jornais, folders, materiais diversos, publicam anúncios, propaganda, publicidade em canais específicos de comunicação. Então são formas de comunicação diferentes, tá? Então por isso que eu afirmo que as organizações elas passam por todos os processos de comunicação, ok? E aqui tem um mapa cheio de simbologias que a gente pode olhar e visualizar e verificar que aqui tem várias formas de comunicação, desde a comunicação mais tradicional, que é através dos símbolos, né, até a comunicação falar e ouvir, né, bem próximo, até aquelas relações dentro de um círculo de trabalho, né, onde você tem aqui vários departamentos dialogando. Você tem a comunicação pelas redes sociais, que é uma coisa muito moderna, né, que as redes sociais têm força não mais que 10, 15 anos. Tá? Aqui também tem uma comunicação, né, que a gente pode pensar que surgiu na década de 50, que é a televisão, que é uma coisa recente até, mas recente também tem muito mais recente do que a televisão. Então a comunicação ela é tanto tradicional como moderna e elas se retroalimentam, se retroagem, né? As empresas hoje, as instituições, até nós, enquanto pessoas físicas, enquanto consumidor, precisamos de todas essas formas de comunicação, né? Ora nas relações dentro das empresas, entre os departamentos, ora na relação pai e filho, com carinho, com a emoção, com a afetividade entre irmãos, ora nas relações a gente sozinho olhando por um aparelho de TV, ouvindo um rádio, lendo o que está acontecendo nas redes sociais. Então essas formas de comunicação é o que está presente nos dias atuais, né? E agora a gente está até ressignificando muito mais essa forma de comunicação, está tendo muito mais força, né? As pessoas estão se comunicando, se relacionando pelas redes sociais, vendo o dia inteiro o que está acontecendo no mundo através da televisão, que também está ganhando muita força, né, ultimamente, né? E as relações afetivas, o estar próximo, o olhar no olho, o sentir, o tocar, está ganhando outro significado. A gente está ressignificando isso. E a gente vai falar muito disso um pouquinho mais pra frente, tá? E aí, ainda está ganhando força, né, a comunicação sensorial. Eu já falei um pouco disso lá no começo do nosso encontro, falei muito superficialmente, vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é essa comunicação sensorial? Né? E aí quando a gente pensa em sensorial tem a ver com sentidos, e a gente tem os nossos sentidos. Quando a gente fala de comunicação sensorial, a gente tem os nossos sentidos todos aguçados, todos explorados por meio da comunicação e por meio até de estratégia de marketing, né? Já há algum tempo as empresas vêm buscando sensibilizar o consumidor, explorando os 5 sentidos dele, né? Seja o olfato, o paladar, a visão, a audição
e o tato. Então, os 5 sentidos nossos estão o tempo todo sendo explorados. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente entra no shopping, a gente vê aquele fileiras no corredor dos 2 lados de lojas, que você fica encantado, não sabe para onde entrar, porque o teu olho fica espantado com tanta beleza, com tanta cor, com tanta gente passando ali, e você escolhe, olha para um lado e fala, vou entrar nessa loja. Porque de alguma forma aquela vitrine que está ali, aquelas roupas que estão expostas, aqueles manequins que estão ali, te atraiu pelo olhar. Então você vai e entra naquela loja. Ali você usou a tua visão, né? Aquilo te encantou. Então o primeiro contato foi pela visão. Você entra na loja, você escuta uma música ambiente, que aquilo vai te agradando, vai te alcança o seu sentido de tal forma que você fica inebriado, como se você ficasse contagiado com aquele som. Então você entra na loja, você acaba, né, já foi explorado pela visão, agora pelo som, vem uma pessoa e ainda pela audição, né? Primeiro você ouve uma música, ainda vem uma pessoa, um vendedor, com uma voz penetrante e te fala com você um bom dia, que você uma boa tarde, que aquilo já te agrada, mas ele fala de uma certa forma que te cativa, né? O vendedor ou a vendedora, e você fica ali, né, encantado com aquilo, já foi pelo olhar, agora pela audição, e aí a loja exala um cheiro, um perfume, que muitas das lojas até vende produtos eletrônicos, mas tem um cheiro de bombom, tem um cheiro de chocolate, tem um cheiro de panetone, tem um cheiro de alguma coisa cítrica que de alguma forma te afeta, né? Aí você já foi alcançado pela visão, pela audição, pelo cheiro, aí você pode tocar nos produtos. Você toca nos produtos, gosta do contato ali com o produto, sente a textura, se está quente, se está frio, tudo isso vai te agradando. Então as empresas hoje elas têm todo o potencial para te seduzir de tudo que é jeito, né? E ainda às vezes tem alguma coisa ali para você degustar, né? E tem algumas lojas, principalmente de produtos comestíveis, que você degusta ali, né? Então os 5 sentidos estão explorados e te provocam de tal forma que você acaba comprando aquele produto. Então tudo isso, né, faz parte hoje da comunicação sensorial. Te pega por todos os lados, por todos os sentidos. E aí a gente compra o produto. Qual que é o objetivo dessa loja? Qual que é o objetivo de explorar todos os seus sentidos? É te vender, é te seduzir. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de falar, que não é minha, mas todos vocês conhecem, que é o fetiche. As empresas gostam de explorar esse fetiche no seu consumidor. O que é o fetiche? É enfeitiçar o seu público, o seu consumidor. E aí, gente, enfeitiça qualquer tipo de público. Enfeitiça qualquer tipo de público. Aquele que consome, aquele que vende o produto, aquele que fornece o produto. Então, as empresas têm que ter essa capacidade, né, de afetar, de agradar e de estimular, por algum motivo, por alguma forma, o seu público. Tá? Isso é uma capacidade que as empresas têm que ter. E falando nisso, né, vamos entrar agora na comunicação integrada. O que é essa comunicação integrada? Então, quando a gente fala, né, que eu já falei um pouco da comunicação interna, quando a gente fala de comunicação interna, e aí antes de começar a falar de comunicação interna, eu vou citar a Margarida Kunsch, né, que ela está na bibliografia de vocês. Margarida Kunsch, ela tem esse livro Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada,
que é ela que fez essa categorização desses 3 grupos aí que representam a comunicação integrada. Então, o que, que ela fala sobre isso? Comunicação interna e administrativa é um grupo. Comunicação institucional é outro grupo. E comunicação mercadológica é outro grupo. Comunicação interna e administrativa, eu já falei um pouco da comunicação interna, né? O que, que as empresas hoje produz e promove essa inter-relação, esse relacionamento interpessoal por conta da comunicação interna. Então, os funcionários precisam se falar, precisam conversar, precisam manter essa relação para que o clima organizacional seja agradável, seja dentro de toda a estrutura que tenha uma organização, que os funcionários consigam se falar, consigam se interrelacionar e consigam manter um clima agradável para conviver internamente. Então precisa ter esse fluxo de comunicação interna, através das redes sociais, através do mural interno, através da correspondência, através também de um cartão de visita, que é internamente, mas também vai para fora, porque o cartão de visita diz muito sobre como a empresa trata com respeito o seu funcionário e o seu público de interesse. Tá? Porque o cartão de visita nada mais é do que está falando também, está vestindo e está dialogando ali com a imagem institucional da empresa. Tá? E muitas empresas também, né, têm essa comunicação interna e comunicação administrativa, né, que comunicação administrativa a gente pode estender aí, né, uniforme que os funcionários usam, carros que eles usam, que os funcionários usam, que os representantes usam, que os distribuidores usam, que tem lá o logotipo da empresa, tem as cores da empresa ali sendo representados. Então, isso representa toda a comunicação interna e administrativa da empresa. Isso precisa se manter vivo, né? E aí a Margarida fala de um outro grupo, que é a comunicação institucional. E aí compõe a comunicação institucional, relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, editoração e multimídia, a imagem corporativa, propaganda institucional, marketing social e cultural. Relações públicas é aquele departamento, aquele profissional que vai trabalhar a imagem da empresa, que vai zelar pela imagem institucional da empresa. O que é a imagem institucional da empresa? Um exemplo, a Volkswagen. A Volkswagen é uma instituição que é muito maior do que os produtos que ela produz, do que os carros que ela produz. Então, os carros só são produzidos porque tem uma instituição, Volkswagen, produzindo isso dentro da visão, da missão e dos valores que ela tem. Ela não vai produzir um carro, né, que vai ir contra a missão, a visão e os valores que ela tem. Então, tudo que a instituição produz, ela tem que zelar e reforçar pela imagem institucional da empresa. Tá? E aí, quando a gente fala, tá, de jornalismo empresarial, é um departamento, é o profissional que vai passar todo um conteúdo que a empresa está fazendo, que a empresa está pensando, que a empresa está construindo. Então, o jornalismo empresarial é isso, ele vai passar os conteúdos nas redes sociais, nos veículos de comunicação interna, nos veículos de comunicação externa. Então, ele vai dar voz, né, de forma dentro da missão, da visão e dos valores que a empresa tem, para o público de interesse da empresa. Então, o jornalismo empresarial, ele vai trabalhar com todos os públicos, ele vai produzir material, produzir conteúdo para todos os públicos. A assessoria de imprensa é diferente, ele vai trabalhar com os canais de comunicação externo, aqueles que a empresa tem interesse em divulgar suas ações. Então, o assessor de imprensa é aquele que vai ser o porta-voz da empresa perante os veículos de comunicação, né, via release, vai mandar release para os veículos de comunicação, vai fazer
coletiva, com jornalistas. Então, é esse departamento que vai cuidar da imagem institucional também da empresa, tá? E aí, a gente tem também o marketing social, que eu quero destacar, que a empresa, hoje, elas estão muito preocupadas, né, em se envolver